Mais uma vez com vocês para o nosso trabalho de divulgação espírita. Hoje vamos continuar com o trabalho de divulgar e conversar com vocês a respeito de O Livro dos Espíritos, a pergunta de 1134. E são perguntas, faladas a 134 e 135. São perguntas que vai dar continuidade, né, àquela anterior que nós fizemos, a de 1133, e vamos conversar sobre a alma. Está no capítulo 2º, parte 2ª do Livro dos Espíritos. O que é a alma? Um espírito encarnado. Então, a doutrina espírita ela é simples, ela trabalha com simplicidade. E quando vai falar do espírito, ela dá uma didática, né, melhor para que a gente possa entender. Quando eu pesquisei hoje para pegar algumas imagens sobre o espírito, sempre vinha a imagem de uma pombinha, né? Então, relacionada aí àquela passagem bíblica onde Jesus recebe sobre ele a presença do Espírito Santo, segundo está lá. E este Espírito Santo teria descido sobre Jesus com a mansidão de uma pomba. E algumas traduções errôneas falam que com a forma de uma pomba. Na verdade, aquela energia bondosa e amorosa desceu sobre Jesus de forma mansa, de forma tranquila. E aí, a partir daí, algumas traduções disseram que teria sido um passarinho, né, ou uma pomba que desceu sobre Jesus, e então gerou aí todo esse equívoco a respeito do Espírito, né, e mesmo do próprio Espírito Santo, que é falado na Bíblia, que é preciso entender também, a gente pode falar sobre isso depois, que Espírito Santo, a maioria das partes citadas ali não tinha essa palavra santo, ela foi colocada depois, né? E aí, gente, só para dizer para vocês que falar sobre o Espírito, né, pesquisar a respeito do Espírito, só nas obras mesmo espiritualistas e mais apuradas, é que se fala a respeito de forma mais particular. Mas como a gente vai saber aqui só o Livro dos Espíritos, eu só falei, abri aí esse preâmbulo, né, para vocês entenderem que a gente tem que ter uma certa boa vontade, um certo carinho para entender essa questão aí de estudar, né, a questão do espírito. Então, aqui, ó, a alma, né, que é o tema do estudo, né, da pergunta, né, e a pergunta, que é a alma? Um espírito encarnado. Então, para nós espíritas, a alma somos nós que estamos no corpo, né? Tem corpo, já está no corpo de carne e osso, é uma alma. Para nós, todos os homens e mulheres do planeta Terra são almas, né? Para nós, espíritos. Para o Livro dos Espíritos, para os próprios espíritos. Então, almas são aquelas pessoas, né? Ou aqueles espíritos que estão ligados a um corpo, que estão encarnados. E que era a alma antes de se unir ao corpo? Então, a linha A aqui da pergunta. Antes de nascer aqui, o que eu era? Se eu era uma fumacinha, né, invisível, o que eu era? Os espíritos respondem aqui, espírito, ou seja, uma personalidade. Alguém com pensamento próprio, com inteligência, né, que estava aprendendo, estava buscando e teve a oportunidade de encarnar. O espírito, né? Espírito, então, ele é o ser que desce do plano espiritual para habitar os corpos físicos aqui na Terra. Então, se transformando para nós em almas, né? Depois nós temos aqui a linha B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres
inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um envoltório para se purificarem e esclarecerem. Abri aqui outro parênteses aqui na questão. Muita gente pensa que é errado dizer que o corpo físico serve de filtro, né, de uma espécie de peneira, ou uma espécie de mata-borrão, ou, vamos, você sabe aquela bucha de lavar louça, ela absorve toda a água, né, toda a sujeira que você limpa ali, ela absorve. Então, muita gente acredita que não se pode pensar isso do espírito, do corpo espiritual, aliás, do corpo físico, porque dizem que o corpo físico é um elemento sagrado, né? Seria o templo, né, de Deus, né? Muita gente diz. Mas não é desfazer desse templo, dizer que ele serve de instrumento para limpar o corpo espiritual. Porque, na verdade, os Espíritos nos informam que o corpo físico, ele realmente serve, ele é usado como uma ferramenta para que o espírito possa evoluir. E, a partir daí, as suas dificuldades de se manter neste mundo podem refletir no corpo físico. E se ele fez mal, ou fez coisas que possam ter prejudicado a ele mesmo, ou alguém, ele vai imprimir isso no corpo físico. Isso é natural. E esse corpo vai, como se fosse um amortecedor de um carro, ele vai diminuir, né, as manchas escuras que estão no espírito, ou no corpo espiritual, né, no qual nós vamos falar daqui a pouco. Bom, há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Quer dizer, se tem a alma, né? Tem a alma, tem o corpo, o que mais tem? Nós temos aqui a figura de uma menina, ela está se desdobrando, né? E aqui nós vemos que ela solta-se do corpo físico, né? E entra no campo do mundo espiritual. Aqui, levando com ela um corpo semelhante ao corpo que está deitado aqui, ó. Até as roupas, ó. Mas veja bem, roupa não tem vida, né? Espiritual. Então ela aparece aqui com roupa porque a mente dela, ao lembrar dessa roupa, ela cria uma roupa para o corpo espiritual, que nós vamos falar dele agora. De que natureza é esse laço, esse intermediário que fica entre o espírito e o corpo? De que natureza é, né? Ele é semimaterial, isso é de natureza intermediária, ou de natureza intermédia, está escrito aqui, entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, o espírito, gente, ele é feito de uma energia diferente. Segundo os espíritos, existem três coisas, que é Deus, espírito, né, e matéria. Então, o espírito, ele não tem como comunicar-se com o corpo se não tiver um intermédio. E esse intermédio é o corpo espiritual. Entenderam? E aqui, ó, nota que nessa figurinha aqui, ó, vou passar na frente, que nós temos uma pessoa deitada em desdobramento e sai aqui um fiozinho, né? Que acompanha aqui, ó. Né? Esse fiozinho aqui é o cordão de prata, ele se une aqui, ó, nessa parte aqui do espírito, da pessoa. É aquele que, quando a gente morre, esse laço aqui é cortado, ó, esse fio. E aí a pessoa, o corpo acaba de morrer, né? E a pessoa fica no plano espiritual e não consegue voltar mais no corpo. Entendeu? Aí é a morte. E, nesse sentido, esse corpo espiritual, ele vai guardar o espírito. Aqui nós temos um desenho que vai entender. Ó. O homem é, portanto, formado, né, de três partes essenciais. Que a primeira é o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Né? Que é a questão do princípio vital. O corpo, se você pega uma pedra e lança a pedra ao longe,
Ela vai pegar impulso no começo, vai manter uma certa estabilidade e vai cair, né? O princípio vital é essa energia que nos faz nascer e seguir, né, mantendo-nos em vida, né, até chegar à morte. Quer dizer, que é como se fosse disparado uma flecha e essa flecha fosse cair, né, lá na frente. Então, a nossa vida ela tem um tempo, né, para se transcorrer. Gibran Khalil Gibran que traz uma frase muito bonita a respeito disso. Eu vou colocar para vocês aqui. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força. Bom, então, o primeiro, né, então, acabei de falar do componente do ser humano, é o corpo ou ser material, esse corpo de carne. O segundo é o corpo espiritual ou perispírito, né? E o terceiro aqui é o espírito, mas na ordem inversa, né? O que é mais importante? É o espírito, depois o perispírito, né? Essa energia de luz aqui, ó, é o ser pensante, inteligente, que fica protegido pelo corpo espiritual. Ele fica aqui, ó, no espírito, no corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele envolve esse espírito, chamado perispírito. E esse perispírito envolve o corpo físico, entendeu? Quando ele está encarnado. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais, que é o corpo ou ser material, análogo ao dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, como eu falei, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, né? Então, estou aqui, sou uma alma, ó, tenho um corpo e tal. E, né, o terceiro, que é o princípio intermediário, né, que é o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal como no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o perisperma, aqui, ó. O fruto, né? Aqui meio que o germe, né? E aqui é a casca. De forma que é aqui o miolo aqui do fruto, né? Aqui há aquela parte ao redor, que seria o perisperma e a casca. Essa é uma comparação, né, que Kardec faz com o ser espiritual, porque ele tem o espírito, né, depois vem sobre ele o corpo espiritual, depois vem sobre o corpo espiritual o corpo físico, né? Quando a pessoa desencarna, essa parte aqui, ó, aqui na setinha aqui, essa parte aqui, ela é enterrada, né? Ela morre, e essa parte aqui, né, é a que vai sobreviver, e aqui então é o espírito. Eu estou olhando aqui, está saindo aqui para o lado contrário, aqui, ó, mas eu estou olhando aqui para o computador, está para cá, né? A câmera está saindo para cá, né? Finalmente, aqui só para terminar. Então, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito, né? Beleza? Deu para entender direitinho? Então, morreu, sobrevive essa parte e esta parte. E essa parte aqui vai ser enterrada, né? Essa parte aqui, ó, ela vai aprimorando. À medida que o tempo vai passando, ela vai evoluindo, ele vai perdendo densidade, né? Ele vai perdendo densidade, vai ficando mais rarefeito. E o espírito vai sobressaindo cada vez mais. O espírito que sai simples e ignorante do Criador, ele vai passando por esses elementos e pelo planeta, né, na evolução e outros, no mundo espiritual também, em outras oportunidades, ele vai aprendendo, vai crescendo, até chegar o momento em que o espírito se transforma, né, em anjo, ou espírito de luz. E aí, ele não vai virar vagalume, não, gente. Ele vai virar um espírito de luz mesmo, vai emitir bondade. Essa luz é a forma de falar, você vai emitir bondade, vai ser bom.
Você chega perto de um espírito de luz, dizendo assim, vai ser aquele calor assim, humano, aquela alegria, aquela sensação de felicidade, né? E, geralmente, a presença das entidades traz isso para nós. Por isso é que você vai chegar no plano espiritual, e para chegar a conviver com um espírito desse, tem que ter merecimento. E tem que tentar conseguir sintonia com eles, né? Porque ele vai estar bem menos denso, o perispírito dele. E aí a gente, se tiver com um perispírito muito grosseiro, não entra em sintonia com ele, porque ele vai estar quase que puro espírito. Praticamente ele não vai precisar nem do perispírito mais, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso e demais dúvidas, a gente vai tirando, vai conversando. Falou? Obrigado, Deus abençoe e ilumine todos vocês.